Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar a nossa segunda e última edição desta quarta-feira, feriadão. E aí você, meu parceiro e minha parceira, viajou, ficou em casa, foi tirar um cochilinho, foi dar uma geral e uma arrumada nas coisas de casa, foi visitar um parente? Conta pra mim como é que foi seu feriado, deixa aqui embaixo nos comentários que eu vou adorar te ouvir. Eu fiquei em casa com a minha família aqui, assistindo aí a série da Mão do Eurico, tá muito boa lá no Globoplay, não é jabá, tá? Tô só indicando, acho que todo vascaíno deveria assistir, tá? Pra você conhecer um pouco mais a história do Vasco e, claro, desse personagem aí que suscita sentimentos de amor e ódio no meio de torcedores do Vasco e também de torcedores a nível nacional. Eu acho que uma opinião que eu consigo formar tranquilamente sobre o Eurico é que ninguém passa despercebido pelo Eurico. Ou você o ama, ou você gera um sentimento meio ruim e forte pelo mesmo, tá? Mas dito isso, pedi para vocês deixarem o like no começo da resenha que me ajuda bastante. Quem for novo aqui no canal, por favor, já se inscreve, ativa o sininho das notificações e, claro, segue minha conta pessoal no Instagram. Aproveitando que a gente está em período de data FIFA, trazer para vocês aí uma indicação de uma empresa que, porra, é incrível, que é minha parceirona aqui no canal, a PagBet, com apenas R$1, você que é bom de palpite, você já pode estar apostando na PagBet, tá? O link tá aqui no primeiro comentário fixado. Na PagBet você tem cadastro desburocratizado, você tem também atendimento 24 horas por dia, pagamentos rápidos através de Pix, não à toa o nosso bordão na PagBet acertou, tá pago, e além das principais ligas do mundo para você apostar, você tem o jogo do Aviator, o aviãozinho. Se você quiser fazer uma fezinha numa modalidade diferente, você pode estar fazendo também. PagBet, parceira do canal Futebolaço, mas o link tá aqui no primeiro comentário fixado do vídeo, beleza? Posso contar com vocês? Dito isso, galera, vamos aproveitar a questão da data FIFA. A seleção brasileira joga amanhã e nós temos jogadores convocados por motivos diversos. Primeiro, o Medel, tá até passando para vocês aí na tela, já está com a seleção chilena, né? A seleção chilena faz 2 jogos agora e o nosso capitão fica de fora do jogo contra a equipe do Cruzeiro, retorna para o jogo depois contra o Atlético Paranaense fora de casa. E o Gabriel Pec foi convocado para a seleção olímpica. O Vasco fez um acordo com a CBF pelo merecimento. O Gabriel Pec foi convocado, né? A seleção olímpica vai disputar um evento importante em janeiro na Venezuela, e aí o Ramon Menezes convocou o Peck pela primeira vez. E aí, pelo Peck realizar um sonho para a seleção brasileira, o Vasco liberou, mas fechou um acordo com a CBF. O Peck pode passar a semana inteira treinando, e aí na segunda-feira ele se reapresenta para o jogo contra o Cruzeiro. Como o Peck já é um titular, um jogador que está aqui, né, já está habituado ao time, o Vasco desejou aí boa sorte e liberou o Peck. Ele vai perder essa semana de treinamentos. O grupo teve de folga segunda e terça-feira, se representou hoje no feriado, tá? O Vasco até divulgou algumas imagens aí dos jogadores já treinando no CT Moacir Barbosa, pensando no jogo da próxima quarta-feira, tá bom? O Gabriel Pec foi eleito, inclusive pelo Brasileirão, o jogador que mais vale-se a pena investir no mês de setembro. Tem ali uma empresa que é especialista em investimentos, a Binance, e eles têm essa questão de escolher mês a mês qual é o jogador mais interessante de se investir. E o Pec foi eleito esse jogador. Então, boa sorte ao Pec, a seleção está treinando no CT do Corinthians, lá no CT Joaquim Grava. Tá? Sobre agora a questão da data FIFA ainda e do jogo contra o Cruzeiro, a arbitragem está definida. O Leandro Voaden vai ser o árbitro da partida. O Vasco tem certo como desfalque o Paulo Henrique, recebeu o 3º cartão amarelo, está fora, e o Medel com a seleção. Com isso, tem uma lacuna ali de quem vai jogar na lateral direita. Puma Rodrigues vai fazer a lateral, Gabriel Dias já tem condições de jogo, vai improvisar o Robson. Essas são as possibilidades para atuação na lateral direita. O substituto natural do Medel é o Léo. Inclusive a dupla Léo e Maicon atuaram em 4 jogos do Campeonato Brasileiro. Não perderam, 2 vitórias do Vasco e 2 empates. O Vasco venceu o Fluminense, o Vasco empatou com o Bahia, o Vasco venceu o Fortaleza
E teve mais um outro jogo aqui que eu tô tentando lembrar que acabou em empate. Foram 2 vitórias e 2 empates, então eles farão a dupla de zaga para essa partida. Então não teremos nem o Paulo Henrique, nem o Medel. O Léo volta à zaga, agora a dúvida é quem é o lateral direito. O caminho mais natural é o Puma que deixou de ser convocado para a seleção do Uruguai. Ele vinha sempre sendo convocado, nessa convocação específica ele não foi. E que o alerta fique ligado aí com o Uruguai para ele se coçar, porque ele está perdendo espaço não só no Vasco, mas também na sua seleção, tá? Então essa era a questão sobre data FIFA que eu queria trazer para vocês. Agora uma informação de um dos principais jornalistas esportivos do mundo, o Fabrizio Romano, noticiou hoje de que o Genoa da Itália, clube inclusive que a 777 também é dona, demonstrou interesse na contratação do Marlon Gomes, que está no elenco do Vasco. Não é algo definido, não está decidido isso, mas ele entrou aí no radar do Genoa e é possível que no final do ano Vasco e Genoa façam um acordo aí. Será que vai rolar? Eu particularmente acho que o Marlon Gomes tem que se firmar mais no Vasco, ficar mais um tempo para depois ser vendido por valores melhores, tá bom? Então essa aí é a minha opinião. Então tá feito o registro sobre a situação do Marlon Gomes, beleza? Bom, galera, para finalizar, vamos a 2 temas importantes aqui e um até que sensível, e eu gostaria de dar a minha opinião sobre o tema. Primeiro, o Vasco até agora não pagou o Corinthians pela compra do Lucas Piton. O Vasco fechou a compra por 60% dos direitos econômicos do lateral esquerdo, que chegou ao Vasco 22 anos e hoje já tem 23, por 3 milhões de euros por 60% dos direitos econômicos, mais ou menos na casa de 16 milhões de reais. O acordo foi fechado em 6 parcelas, 3 parcelas de 500 mil euros a serem pagos em 2023. O Vasco não pagou nenhuma e mais 3 parcelas para serem pagas em 2024. Tá? O Corinthians procurou o Vasco algumas vezes, não pagou. O Corinthians entrou com uma ação na CNRD, Câmara Nacional de Resolução e Disputa da CBF, para poder tentar um acordo com o Vasco. Se o Vasco não chegar a um acordo, aí eles vão executar o Vasco vai ficar impedido de registrar jogadores pela CBF, tá bom? E a situação é a seguinte, Vasco e Corinthians devem estar fazendo um acordo até semana que vem. Inclusive o presidente do Corinthians, o Duílio, deu uma entrevista, foi sabatinado por alguns jornalistas na semana e falou que vem observando de perto a situação do Vasco. Entrou recurso da 777, o Vasco vendeu os jogadores, mas até agora não pagou o Corinthians. Pagou todos os outros clubes, mas ainda deve. Faltam 2 clubes, o Corinthians e o São Paulo. E o que me causa estranheza é que entrou o outro aporte da 777. Por que que essa parcela, né, na verdade essas parcelas são 3, estão falando de uma dívida já de 1,5 milhão de euros, por que que isso está atrasado? Estão falando mais ou menos de 8, 9 milhões de reais. O Vasco até agora não honrou esse compromisso. Vou ficar de olho, então logo eu tenho novas informações, eu trago para vocês aqui no canal. Agora, um outro assunto que está causando divisões e discussões aí nas redes sociais é sobre o Luca Orediano. O jogador atuou pela última vez no dia 2 de novembro, há 13 dias atrás, marcou um belo gol contra a equipe do Cuiabá e o Vasco venceu aquele dia por 2-0. O jogador foi visto alguns dias depois no Maracanã junto com seus companheiros de América do Sul, torcendo para o Boca, já com uma tala na mão. E o Vasco e o Orellano ficaram discutindo. Opera, não opera, põe tala, põe gesso. O Vasco te deu 3 opções para o Luca Orediano e ele optou em pôr o gesso, né? O burburinho interno aí se incomodou, porque o Orediano colocando o gesso na mão, ele está praticamente fora da temporada. Restam 5 jogos a fazer. O Brasileirão acaba mais ou menos dia 6 de dezembro. Hoje já são 15. A gente está mais ou menos 21 dias aí do término do campeonato. E dificilmente, colocando o gesso, ele vai ter tempo hábil de voltar a atuar em alguma partida, tá? Vamos agora à nota oficial do Vasco, eu dou minha opinião e aqui a gente encerra. Nota do Vasco. O atleta Luca Orediano foi diagnosticado com uma fratura no 4º metacarpo direito da mão durante a partida contra o Cuiabá no dia 2 de novembro pelo Brasileiro. Diante do diagnóstico, existiam 3 possibilidades de tratamento:
e o atleta optou pelo tratamento com aparelho de imobilização engessado, após consultar um médico da Argentina. Eu tô vendo a galera se estapeando aí, falando que o Orelhano tá fazendo corpo mole. Eu gostaria só de levantar algumas situações aqui. Primeiro, eu não sou médico e acredito que a maioria dos que estão opinando também não são médicos. Eu esqueci o ponto 1. Item 2. A gente sabe que muitas das vezes os clubes, por necessidade, forçam um pouquinho a barra para poder o jogador se esforçar, dar algo a mais para poder ajudar um clube no momento provisoriamente. Nós vimos relato, por exemplo, do Caleri jogando com uma lesão durante um bom período. Vamos lembrar de um detalhe que agora às vezes passa batido, né? O jogador ainda é novo, tem 20 e pouco, 30 e poucos anos, mas esse cara vai aposentar aos 30 e pouco, alguns aos 40, e tem mais uma vida para frente para viver. E muitas das vezes, algumas forçações de barra e algumas lesões que você não leva o tempo hábil ou faz um tratamento não sendo mais adequado para poder atuar, você acaba trazendo alguns problemas futuros e também algumas consequências, digamos assim, para a pessoa, nesse caso específico, para o atleta. Vamos lembrar, opinião minha agora aqui, tá? O Luca Orediano é um atleta hoje que não é titular, muitas das vezes, né, nem entra nas partidas, não acho que ele seja imprescindível para o Vasco nessa reta final. Apesar de ter sido um bom investimento da temporada, até aqui ele ainda não performou como se espera. Acho que é um jogador ainda em transição, que tem muita qualidade, eu não solto ainda a mão do Luca Orediano, mas nesse momento específico eu não vejo como jogador imprescindível. E se ele se sentiu mais seguro de colocar o gesso, né, do que, pô, dá um jeitinho aí, cara, né, faz aí uma talinha, vamos jogar assim, depois do Brasileiro tu põe o gesso ou opera. Cara, não sou eu, não é minha mão, não é teu dedo. Você sabe que você fica melindroso, encosta, dói. Você tá jogando, tem contato, você pode cair. Então, assim, eu não sou eu que vou julgar a dor nem a lesão dos outros. Eu não vou entrar nesse campo aí de esculachar o cara, tá de sacanagem, tá de corpo mole. Não vou. Até porque, como o próprio Vasco mencionou, existiam 3 formas de curar a lesão dele. Uma delas é pôr o gesso. O Vasco optava em outras situações que deixasse ele apto ainda a jogar e ele optou pela que vai dar uma segurança e um conforto para ele resolver o problema dele sem ter que se expor jogando com uma lesão. Então eu não julgo, talvez você no lugar dele faria o mesmo se ele fosse um titular do time, né? Porra, fosse um jogo decisivaço, porra, agora ganha ou cai, um jogo, aí a gente poderia até ver por outro parâmetro, mas nesse contexto específico que eu narrei, eu não julgo. E de novo, eu nem condição aqui eu tenho para ficar falando se o que ele fez está certo ou errado, porque eu não sou médico. O próprio Vasco confirma que tinham 3 opções e ele também não tomou a decisão de orelhada. Ele foi ouvir um profissional, um médico, que recomendou que ele colocasse o gesso, tá? Então tá feito o registro aqui. Luca Orediano praticamente fora da temporada do Vasco, tá bom? Enfim, opinião é opinião, todos têm o direito de ter a sua, desde que nós as coloquemos de forma educada. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários do que você acha dessa situação do Luca Orediano, beleza? Então é isso, galera. Assim eu encerro a nossa segunda edição. E amanhã você já viajou, já voltou à sua rotina normal. Tem uma galera que é Marajá, tem seus negócios, emendou aí, só volta a trabalhar segunda que vem. Mas tem uma turminha que amanhã ainda vai estar, né, no feriado, digamos assim. Mas, para os meros mortais, né, amanhã o dia volta ao normal. Tamo junto. Beijão e até amanhã. Estou esperando vocês para a nossa primeira edição.